Galera, e aí, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e é um grande prazer ter a sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Galera, o anime de Kimetsu no Yaiba continua quebrando vários recordes históricos lá no Japão. Pra vocês terem uma ideia, o último episódio da terceira temporada conseguiu superar a audiência de Sazae-san, que é o anime mais assistido do Japão há 50 anos já. E cara, é incrível ver como o Estúdio Mapa consegue melhorar a animação de Kimetsu a cada temporada nova que eles fazem. Então eu acho que não foi surpresa pra ninguém quando eles anunciaram a quarta temporada, né? E essa nova temporada vai adaptar o arco de treinamento com os Hashiras, galera, que é basicamente o último power-up que os personagens vão receber antes da luta final contra o Muzan. E esse treinamento, que inclusive os próprios Hashiras vão fazer, vai mudar um pouco aí a balança de poder entre os caçadores de Onis. E aproveitando esse embalo, eu decidi trazer pra vocês aqui uma lista dos 15 caçadores mais poderosos de Kimetsu no Yaiba. Mas antes da gente começar essa listinha marota, eu só quero explicar uma coisa pra vocês aqui. Galera, pra medir o poder dos personagens é uma coisa que depende muito do momento da história que você leva em consideração pra fazer isso. Pra esse vídeo em especial, eu vou levar em consideração o auge do nível de força e técnica de cada personagem. Ou seja, para a maioria deles eu vou levar em consideração o nível que eles chegam lá no final da história, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá começar do mais fraco pro mais forte. Número 15. Genya Shinazugawa. O Genya é um caçador de Onis assim como o Tanjiro e o resto da turma, mas diferente deles ele não consegue usar nenhum tipo de respiração. Ele usa uma katana mais curta e uma arma de fogo para lutar. Além disso, ele tem a capacidade de absorver temporariamente os poderes de um Oni se ele ingerir um pedaço da carne dele. Fazendo isso, ele consegue adquirir força e velocidade sobre-humanas, além da resistência e regeneração típicas dos Onis. Quanto mais poderoso for o Oni em questão, mais forte o Genya fica. Além disso, a aparência dele também se torna bem similar à dos Onis, tendo presas e as pupilas pretas. E o mais curioso sobre ele é que a história não dá nenhum tipo de explicação plausível sobre como ele conseguiu essa habilidade. O que fica subentendido pra gente aí é que ele consegue fazer isso porque os dentes e os órgãos internos dele, principalmente o estômago, são muito resistentes. O que eu acho um pouco estranho, porque lá no começo do arco da Vila dos Ferreiros, quando o Tanjiro chega para tomar banho nas águas termais, o Genya tá lá arrancando os dentes. Então eu não sei se são tão resistentes assim, mas tudo bem. Número 14. Shinobu Kocho. A Shinobu pode até parecer super tranquila e boazinha, né? Mas não deixe o sorriso dela te enganar, porque isso é só uma máscara para esconder o quão apavorante ela realmente é. Ela é a Hashira que usa a respiração do inseto, que é a derivada da respiração da flor, que por sua vez é derivada da respiração da água. Embora ela não seja tão forte fisicamente a ponto de conseguir cortar a cabeça de um Oni, a Shinobu é especialista em desenvolvimento e aplicação de venenos e toxinas. A própria espada dela apresenta um padrão bem diferente das outras, sendo bem fina e pontiaguda, o que permite que ela aplique os venenos que ela cria de forma bem eficiente nos oponentes dela. E nem preciso dizer que eles são mortais, né? Além disso, ela tem um grande conhecimento farmacêutico, sendo de vital importância para desenvolver remédios e tratamentos mais eficazes para os caçadores de Onis. A Shinobu não participa do treinamento dos Hashiras, então ela não teve nenhum power-up, por assim dizer, para a batalha final. Infelizmente, ela é uma das Hashiras que menos aparece lutando na história, mas as habilidades e o conhecimento dela vão ser cruciais para derrotar não só o Lua Superior 2, como também o próprio Muzan. E ó, agora eu quero te perguntar uma coisa, você sabe o que é crucial para eu conseguir realizar um sonho que eu quero muito? A sua inscrição aqui nesse canal maravilhoso, é claro! Então ó, já pega aí a sua katana, faz a sua respiração e usa a melhor forma para acertar o botão do like de se inscrever no canal, beleza? Mas falando sério aí galera, né? Fazendo isso vocês vão estar dando uma força gigantesca pro trabalho que eu trago com muito carinho aqui pra vocês. Agora bora lá continuar. Número 13. Tengen Uzui. O Uzui é um shinobi que se tornou um Hashira, então só isso já indica que ele tem um kit de habilidades aí todo diferenciado em relação aos outros. Ele usa a respiração do som, que é derivada da respiração do trovão e imita o som, mais especificamente a desorientação proveniente de seu volume, e reproduz isso através de movimentos, técnicas e habilidades do usuário. A maioria das técnicas conhecidas dessa respiração utiliza um objeto que cria enormes quantidades de sons para confundir os oponentes e facilitar a aproximação do usuário. Ela requer muito da audição e permite não só ler os movimentos do oponente, mas também executar ataques extremamente rápidos e precisos. Os usuários que dominam essa respiração aparentemente criam e manipulam o som ao mesmo tempo em que liberam as suas técnicas. O Uzui fez uma luta incrível contra o Lua Superior 6, mesmo depois de perder o braço e o olho esquerdos e ainda estando envenenado.
Mas foi graças à ajuda do Tanjiro e dos outros que ele conseguiu derrotar ele. E esse maluco quase vai de caixa nessa luta, mas apesar de ele ter sobrevivido, ele não tinha mais condições de continuar sendo um caçador. E é por isso que ele acaba ficando de fora da luta final contra as últimas duas superiores e o próprio Muzan. Apesar disso, ele ainda participa do arco de treinamento com os Hashiras e ajuda o Tanjiro e os outros caçadores a ficarem mais fortes. Número 12. Mitsuri Kanroji. A Hashira do Amor, apesar de usar uma respiração meio nada a ver, é uma das mais queridas, se não a mais querida entre os Hashiras. E apesar dela ter um jeito assim mais inocente, parecer ser toda bobinha, não dá pra subestimar ela de forma alguma. Ela foi treinada por ninguém menos que o Rengoku, e só por curiosidade aqui, a respiração do amor é uma criação dela e foi derivada da respiração do fogo. Fora que ela levou só 6 meses para completar o treinamento para se tornar Hashira. A primeira característica legal sobre a Mitsuri é que ela tem uma composição física especial que faz com que os músculos dela sejam 8 vezes mais densos do que o de uma pessoa normal. E como o metabolismo dela consome energia muito mais rápido, ela precisa comer mais do que um cavalo. Além disso, o corpo dela é muito flexível e por isso ela consegue fazer movimentos totalmente imprevisíveis. E para combinar com esse kit de habilidades, ela usa uma espada flexível semelhante a um chicote, o que torna ainda mais difícil para os oponentes preverem os ataques dela. Durante o arco da Vila dos Ferreiros, ela aparece para salvar o Tanjiro e a galera e fica lutando sozinha contra a fusão lá das 4 emoções do Hantengo, enquanto os outros corriam atrás do corpo principal. E cara, não é brincadeira não. Ela não só consegue ficar um tempão lutando com ele, como também foi a segunda a despertar a marca dos caçadores de Onis. Só que chega um momento lá que ela já não tá aguentando mais, e aí ela é pega por uma daquelas serpentes gigantes dele. Mas pra sorte dela, ela começa a desintegrar bem na hora. Então se a luta tivesse durado mais 1 minuto que fosse, ela teria ido pro saco. Até porque ela só ficava se defendendo das serpentes e não estava causando nenhum dano no Oni. Mas tendo em vista que ele era o número 4, ela sai com bem poucos ferimentos, e isso mostra o quão habilidosa ela é. Número 11. Kyojuro Rengoku. Cara, como falar do Rengoku sem derramar uma lágrima, né? Durante o arco do Trem Infinito, ele provou mais de uma vez que ele tem habilidades fenomenais. Sendo um dos Hashiras mais velozes, ele protegeu 200 pessoas enquanto ficava se deslocando de um lado para o outro do trem em alta velocidade. E depois ainda enfrentou uma luta frenética contra o Akaza, que é a Lua Superior 3 e possui uma das regenerações mais potentes de todos os Onis. Ao longo da luta, a gente vai percebendo pelos danos e pelo desgaste do Rengoku que o Akaza realmente é mais forte do que ele. Apesar disso, o Rengoku tem uma resistência fora do comum, e mesmo com o braço do Akaza perfurando o corpo dele, ele ainda conseguiu segurar ele e por pouco não cortou a cabeça dele. E ele ia conseguir fazer isso antes da luz do sol aparecer. O Akaza só não morreu nessa luta porque ele arrancou os próprios braços para poder fugir. É realmente uma pena que tenham tido tão poucas lutas do Rengoku durante a história, mas o positivismo, a determinação e a morte dele foram importantíssimos para o desenvolvimento dos protagonistas e sem dúvida merecem a nossa admiração. Número 10. Zenitsu Agatsuma. Diferente do que muita gente pensa, o Zenitsu é sim um caçador muito poderoso, e ele poderia facilmente ser mais forte do que o Inosuke e do que o Tanjiro também. O grande problema dele é que durante a maior parte da história ele só consegue acessar o verdadeiro potencial dele quando ele está dormindo. Com a respiração do trovão ele consegue se movimentar a velocidades incríveis em questão de segundos e atacar com muita força. E o mais interessante do Zenitsu é que ele só domina a primeira forma dela, que é considerada a base, porém a mais difícil de todas as 6 formas. A habilidade e o poder oculto dele são tão grandes que ele chega até a criar uma 7ª forma para essa respiração. É aquela coisa, cara, o maior inimigo do Zenitsu é ele mesmo. Se não fosse pelo jeito covarde e chorão dele para atrapalhar, ele com certeza teria potencial para ser o personagem mais poderoso do grupo. E só fazendo uma observação aqui, vocês podem reparar que quando eles voltam de uma batalha, o Zenitsu é sempre o primeiro a se recuperar. Só que não é porque ele é mais forte que os outros, isso só acontece porque na maioria das vezes, ou ele chega pra lutar depois que os outros já lutaram pra caramba, ou ele não luta contra os inimigos mais fortes, como foi no caso do arco do Trem Infinito, onde ele só ficou lá nos vagões protegendo a Nezuko, e não lutou nem contra o Oni que estava controlando o trem, e nem contra o Akaza que chega depois. No arco do Distrito de Entretenimento, ele chega pra lutar contra a Daki e o Gyutaro, depois que o Tanjiro e o Uzui já tinham lutado pra caramba com eles. No arco da Vila dos Ferreiros ele nem participa. E no arco final, fora o Muzan, ele também não luta contra ninguém que é extremamente poderoso assim. E é por isso que eu acho que apesar do potencial dele, ele fica um pouco para trás dos outros. Número 9. Inosuke Hashibira. O Inosuke tem várias habilidades interessantes que tornam ele um excelente caçador.
Para começar, ele foi criado nas montanhas, né? Então ele passou a maior parte da vida dele ali tendo contato com a vida selvagem e tal. Por causa disso, os sentidos dele ficaram super aguçados, permitindo que ele tenha uma percepção quase que extrasensorial de tudo à volta dele. Ele também tem um corpo muito flexível, tanto externa quanto internamente, permitindo que ele possa deslocar até órgãos internos e ossos. Inclusive, é por causa disso que ele não morreu quando Gyutaro golpeou o coração dele. O Inosuke usa a respiração da besta, que é derivada da respiração do vento e foi criada por ele mesmo. Essa respiração reproduz o comportamento de animais e bestas ferozes, e como ele consegue mover os ossos e músculos do corpo para se adaptar a cada forma dela, isso permite que ele consiga ter o máximo de eficácia em cada movimento e possa causar o maior dano possível. As espadas serrilhadas que ele usa ajudam a acentuar ainda mais o estilo caótico de luta dele. E em termos de pura força física, o Inosuke é ainda mais forte que o Tanjiro e o Zenitsu. Número 8. Kanao Tsuyuri. Galera, a Kanao é muito mais poderosa do que vocês imaginam, e isso vai ficar bem evidente nas lutas que ela participa lá no arco final da história. Mas a primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre a Kanao é que ela foi treinada por Hashiras desde criança. Primeiro pela Kanai, a irmã da Shinobu, né, que era a antiga Hashira da Flor, e depois pela própria Shinobu. Além disso, ela já dominava a respiração de concentração total muito antes do Tanjiro e dos outros aprenderem sobre ela. E assim como eles, ela também passa pelo treinamento intensivo com os Hashiras no arco final da história. E assim como a irmã da Shinobu, a Kanao também usa a respiração da flor, que é uma técnica que possui movimentos delicados, muitos giros, flexibilidade e um uso de mobilidade corporal avançados com foco na agilidade. A forma final dessa respiração, que inclusive só a Kanao consegue usar, pode até aprimorar a visão da usuária, aumentando a pressão e a força em seus globos oculares, permitindo que ela veja tudo como se estivesse em câmera lenta. E isso possibilita que ela se esquive de qualquer ataque ali que esteja dentro do campo de visão dela. Porém, é um recurso que ela não pode ficar usando toda hora porque pode causar cegueira, né? Mas apesar disso, a Kanao tem força suficiente para fazer frente aí ao Lua Superior 2 e também vai atrapalhar bastante a vida do Muzan. Número 7. Tanjiro Kamado. O Tanjiro, sem dúvida, é o caçador de maior potencial da história e poderia muito bem ser considerado um dos mais poderosos de todos. O primeiro grande segredo da força do Tanjiro está na grande capacidade de adaptação e aprendizado que ele tem. Ele começa aprendendo a respiração da água e depois ele se lembra da Hinokami Kagura, que nada mais é do que uma variação da respiração do sol, a mesma que deu origem a todas as outras. Ela era usada pelo pai do Tanjiro e aparentemente foi passada de geração em geração dentro da família dele. E embora ele nunca tenha treinado ela, ele consegue executar simplesmente lembrando dos passos do pai dele. Além disso, o Tanjiro consegue incorporar com muita facilidade características provenientes de outras respirações também. Em um momento da luta dele contra o Hantengo, ele lembra de uma conversa que ele teve com o Zenitsu sobre o conceito básico da respiração do trovão, e de imediato ele já consegue aplicar isso para conseguir o mesmo tipo de velocidade explosiva que o Zenitsu tem. E mais pra frente no mangá, ele ainda cria uma nova técnica usando a velocidade da respiração do trovão junto com a Hinokami Kagura. Um outro diferencial dele é que, assim como o Inosuke, o Tanjiro também tem os sentidos muito aguçados. E isso permite que ele não apenas possa localizar os adversários e os pontos fracos deles com mais facilidade, como também ajuda ele a evitar ataques que seriam mortais. Depois do treinamento com todos os Hashiras, o Tanjiro com certeza fica muito mais forte, mas não o suficiente para ser o mais poderoso. Até porque o grande segredo da força do Tanjiro está na velocidade com que ele evolui durante as batalhas. Então no começo de uma luta ele até pode estar bem abaixo do oponente dele, só que ao longo dela ele vai se tornando poderoso o suficiente para conseguir superar o inimigo. Sendo assim, a gente pode dizer que o Tanjiro até certo ponto é um prodígio das batalhas. Número 6. Muichiro Tokito. E por falar em prodígio, essa é a palavra certíssima para definir o Tokito. Do momento em que esse maluco pega uma espada na mão, leva só 2 meses para ele virar Hashira. Além disso, ele é o primeiro Hashira a despertar a marca do caçador, e isso deu a ele poder suficiente para derrotar a Lua Superior 5 sozinho e com facilidade. Ele usa a respiração da névoa, que é outra derivação da respiração do vento. Ela tem como foco a furtividade, já que no meio da névoa o usuário consegue ocultar seus movimentos. Um outro fato importante a ser considerado sobre ele é que ele é descendente do usuário da respiração da lua, que era irmão do Yorichi, o caçador lendário que derrotou o Muzan. Ou seja, talento é uma coisa que já tá no sangue dele. Número 5. Obanai Iguro.
Em termos de força física, o Obanai é o Hashira mais fraco depois da Shinobu, mas ele compensa muito isso com a flexibilidade e agilidade das técnicas dele com a espada. Ele usa a respiração da serpente, que é derivada da respiração da água, e é uma das mais furtivas da obra, já que ela imita os movimentos ariscos e imprevisíveis de uma serpente. Cara, a gente passa a obra inteira sem ver o Obanai lutar, e é justamente no final que ele brilha. Ele vai ter uma grande participação na luta contra o Muzan, não só salvando os outros caçadores lá de levarem golpes fatais várias vezes, mas também sendo capaz de despertar a marca do caçador e lutar contra ele até mesmo depois de perder a visão. Número 4. Gyu Tomioka. O Gyu é o primeiríssimo Hashira que a gente conhece na história, e na minha opinião é um dos mais sábios. Ele tem uma grande percepção e sempre analisa bem ali as situações antes de tomar uma atitude. Ele é um usuário da respiração da água, que é uma das mais comuns entre todos os caçadores, já que ela é uma das mais fáceis de dominar. Além disso, ela é uma das respirações mais versáteis de todas, já que a maioria de suas formas podem ser usadas tanto ofensiva quanto defensivamente. Ele possui um estilo de combate mais reativo e sempre executa movimentos precisos e ataques certeiros. E o talento desse cara já começa a ficar evidente pelo fato de que ele cria uma 11ª forma para a respiração da água, que até então nem existia. Lá no final da primeira temporada, ele derrota a Lua Inferior 5 sem o menor esforço. Inclusive, o próprio Akaza, que é a Lua Superior 3, chega a elogiar as habilidades dele, dizendo que ele é o Hashira da água mais habilidoso dos últimos 50 anos. O Gyu é um dos Hashiras que tem a maior resistência e estamina, e assim como acontece com alguns outros, ele também desperta a marca do caçador, e o desempenho dele vai ser crucial nas batalhas finais da história. Número 3. Sanemi Shinazugawa. O Sanemi é o segundo Hashira com a maior força física, além disso ele também é um dos mais rápidos e tem um corpo muito resistente. E isso fica evidente na luta dele contra o Kokushibo, sendo que mesmo depois de ter o abdômen cortado e as tripas dele quase saírem do lugar, ele ainda consegue usar a musculatura dele para estancar o ferimento e depois de dar uns pontos para fechar o corte, ele ainda volta para lutar. E se você acha que ele para por aí, então se enganou, porque mesmo nesse estado ele também luta contra o Muzan. O estilo de combate dele é extremamente ofensivo e talvez seja por isso que ele se adaptou tão bem com a respiração do vento, já que todas as 9 formas dela são voltadas para ataques ofensivos que cobrem uma grande área. Ele também desperta a marca do caçador, o que aumenta bastante a resistência e a tolerância dele à dor. E isso permite que ele possa lutar mais tempo contra oponentes poderosos, mesmo estando com o corpo ferido e cansado. O Sanemi possui um tipo de sangue especial que é bastante cobiçado pelos Onis. Uma única gota dele já é capaz de atrapalhar a concentração de Onis poderosos, tal como a Lua Superior número 1, por exemplo. E, querendo ou não, isso também dá uma vantagem que ele pode usar a favor dele durante as lutas. Além de tudo isso, o próprio Kokushibo, que é o Oni mais poderoso depois do Muzan e tem séculos de experiência, fica impressionado com as habilidades do Sanemi. Sendo assim, o terceiro lugar é mais que merecido para ele. Número 2. Gyomei Himejima. Bom, eu acho que não é nenhuma surpresa para ninguém que o Gyomei esteja nessa posição, porque afinal de contas ele é o Hashira com o maior poder destrutivo, resistência e força física de todos. E diferente dos outros caçadores, ele usa como arma um machado, uma bola de ferro e uma corrente. O Gyomei é o Hashira responsável por manter a lei e a ordem entre os caçadores de Onis. Tanto é que basta ele fazer um movimento meio brusco ali que a galera já fica em silêncio. Ou seja, o cara impõe respeito, e apesar de ser cego, ele tem uma audição extremamente apurada. Para vocês terem uma ideia, ele consegue ouvir até a carne de um Oni se regenerando. Então, com essa sensibilidade auditiva, ele consegue saber de antemão qual é o melhor lugar para atacar o inimigo. Ele usa a respiração da pedra, e a maioria das técnicas dela utiliza o solo e os arredores como arma para que o usuário consiga atacar e defender de forma bem efetiva. O que combina bastante com o Gyomei, já que ele também usa o som da própria corrente para se guiar enquanto ele está lutando. O poder dele é tão incrível que o próprio Lua Superior 1 chega a elogiar ele, dizendo que ele conseguiu fortalecer o corpo dele ao limite e que já fazia pelo menos 300 anos que ele não via um guerreiro do calibre dele. Número 1. Yorichi Tsugikuni. O Yorichi é incontestavelmente o caçador de Onis mais poderoso de todos os tempos. Ele é tão poderoso que os ferreiros que criaram aquele boneco de treino lá baseado nele tiveram que colocar vários braços para que ele conseguisse replicar os movimentos surreais que ele era capaz de fazer. Ele também foi o único a ter a marca do caçador desde o nascimento, e por causa dela ele tinha uma grande força física, além da capacidade de ver os corpos das pessoas com transparência, tipo um raio-x mesmo. O Yorichi foi o criador da respiração do sol, que além de ser a mais forte, foi a que deu origem a todas as outras.
As técnicas dela deixam um rastro de fogo quando são usadas e elas têm a capacidade de diminuir a regeneração dos Onis que são atingidos por elas. Inclusive, ele usa a 13ª forma dela para dilacerar todos os corações e cérebros do Muzan e deixar ele em pedaços, fazendo com que demorasse muito tempo até ele se recuperar. E mais importante que isso, é que ele foi o único oponente que deixou uma marca de medo e pavor no Muzan. E esse sentimento acabou ficando tão impregnado dentro dele que acabou passando para todos os outros Onis que ele criou. E é por isso que durante a história tem várias ocasiões onde os Onis sentem medo quando vêm os brincos do Tanjiro e lutam contra ele. Bom, eu tentei ao máximo aqui não dar nenhum spoiler para não estragar a experiência de ninguém. Mas e aí, vocês estão ansiosos para ver como vão ser as próximas batalhas no anime? Fala aí pra mim quem que é o Hashira que você mais tá afim de ver lutando. E ó, já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade que eu trago aqui. Se você puder, deixa aí um like e compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de anime também, porque isso ajuda demais a fortalecer o meu trabalho. Foi um grande prazer ter a sua companhia até aqui. Eu espero de coração que você tenha uma semana sensacional e aproveita para descansar bastante no fim de semana, beleza? Um grande abraço e eu te espero pra gente curtir juntos no próximo vídeo. Valeu!